Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 29. Pai, nós pedimos a tua direção para podermos ouvir a tua palavra, pois é a tua palavra que nos cura e que nos ensina a confiar em ti. Fala, Senhor, não o que queremos, mas o que precisamos. Abre os nossos ouvidos e nos ensina a ouvir a tua palavra. E quem crê, diga amém. Segundo Crônicas, capítulo 29. A Bíblia diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando ele começou a reinar, e ele reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe, ela se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Olha para mim, por favor. Davi não é o pai biológico do rei Ezequias. Acás é o pai dele. Mas a Bíblia diz que o reinado de Acás fracassou, porque Acás rompeu a aliança que o povo de Deus tinha com Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos que entender que a salvação, ela é individual. A Bíblia diz: crê e será salvo tu e a tua. Mas pode ser que alguém da sua casa não queira ser salvo, e o Senhor vai respeitar isso. Quem entende isso? Porque a Bíblia diz que nós temos que amar a Ele. Não, o Senhor não nos obriga a amá-lo, mas Ele quer que nós o amemos em espírito e em verdade. Ele mostra os seus benefícios. Só que quando Acás morreu, o seu filho, ele assumiu o reinado. E ele sabia que toda destruição, tudo que estava dando errado na vida deles, era porque Acás tinha se afastado de Deus. E eu pergunto a você: você conhece alguém que já se afastou da igreja, dos caminhos de Deus? Essa pessoa foi feliz? Não. Por um tempo, às vezes as pessoas até dizem assim: agora eu estou livre desse sistema religioso. Já vi gente falar isso. Na verdade, você nunca esteve preso. Você é livre, principalmente nesse ministério. Aqui nós não obrigamos, não fazemos, não ficamos dizer, você veio, você não veio. Você é livre para adorar a Deus aqui. Não perguntamos à sua igreja se você é batizado, se você não é, você é dizimista, você não é, o controle, esse mês você não deu o dízimo, hein? Não, a gente deixa você servir a Deus com a sua consciência. É a melhor forma de você amar e adorar quem? Porque você tem uma consciência e sabe o que é certo e errado. E Ezequias também sabia. Então ele decidiu fazer o que era reto perante o... E eu tenho duas chances. Eu posso escolher fazer o que é errado, e eu posso escolher fazer o que é certo. E em todo tempo você vai ter gente fazendo o que é certo e gente fazendo o que é errado. Você vê, na época de Moisés liderando o povo, Moisés dando a direção para o povo, se levantou um povo, Datã, Corá e Abirão, e tentou lá no meio do povo: não, nós não concordamos com isso, não é bem assim, Deus fala contigo, Deus fala comigo. E a Bíblia diz que Deus abriu um chão, porque eles escolheram a rebeldia, escolheram a desobediência, escolheram outro caminho. A Bíblia diz que Deus abriu o chão e tragou aqueles que tentavam fazer rebelião no meio da igreja. Quem entende o que eu estou dizendo? No meio do povo de Deus. Miriam tentou ir contra o irmão, ficou leprosa, porque o Senhor, Ele está te dando a direção. Quem quer ser feliz?
Ele disse: eis que proponho diante de ti o bem e o mal. Escolhe o bem. Aí ele diz assim: no primeiro ano do seu reinado, aonde, que dia? No primeiro ano, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e fez o quê? E as reparou. Por que ele abriu? Porque as portas da igreja estavam o quê? Fechadas. Por que teve que reparar? Porque estava quebrado. Tudo que você não usa, você perde. Tudo que você não usa, quebra, envelhece, estraga. Então o templo estava com as portas fechadas, as portas quebradas. Mas a primeira missão que ele fez foi abrir. Não foi ser coroado, não foi querer a glória para si, porque ele sabia que para ele ser um rei de sucesso, ele precisaria da presença de quem? Que o seu povo tivesse debaixo da direção de Deus, que o seu povo tivesse uma aliança, e aliança com Deus a gente faz na casa de Deus. E a casa estava fechada. E olha o que ele disse: trouxe os sacerdotes, ou seja, os que pregavam, os levitas, os que cantavam, e os ajuntou na praça oriental. O que ele estava fazendo? Um culto. Ele falou: traz o pastor, traz os levitas, chama o povo, porque a primeira coisa que eu vou fazer quando eu assumir é um culto em adoração a quem? Porque se meu pai foi rebelde e caiu, se meu pai foi rebelde e aconteceu o que aconteceu, eu quero confiar na presença de quem? Deixa eu te falar uma coisa: às vezes você quer lutar com as próprias mãos, quer fazer justiça com as próprias mãos. Não faça isso, porque terrível coisa é você querer fazer isso e esquecer de... Quando você tenta fazer justiça com as suas próprias, você está dizendo para Deus: fica na sua que eu sei resolver. E você está dizendo: eu não confio que o Senhor vai resolver. Mas quando você faz justiça pela fé, Senhor, estou sofrendo uma injustiça, o Senhor sabe que eu não sou assim, o Senhor sabe disso. E você vai para o teu quarto, você vai para a igreja, você vai orar, você vai ajoelhar, você vai... Meu irmão, você vai colocar Deus na briga. Deus vai comprar a tua luta. Ezequias falou: eu quero que Deus compre a minha guerra. Porque quando ele assumiu o reino, ele sabia que outros iam guerrear contra ele. Porque a vida é uma guerra, sim ou não? Sim ou não? Quem sabe que a vida é uma guerra? Você traça um plano, daqui a pouco se levanta um monte de coisa para tentar parar teu plano, não é assim? Mas se Deus é por nós, então descansa, não age com a sua mão não, porque daqui a pouco você vai ver a mão de Deus lutar a sua causa e defender a sua causa e reverter a coisa, e a bênção vai ser grande que Deus vai entregar para você. Diga glória a Deus. Lembra que ele falou para Asa: nessa peleja você não vai ter que lutar, mas ele vai ter que se posicionar. Se posicionar, eu vou ficar na presença de quem? Não vou sair. Eu vou ter a minha aliança com quem? Mas não vou agir com as minhas mãos. Não vou fazer justiça com as minhas... Vou confiar no Senhor. Deus vai me julgar. Deus vai me defender. Deus vai comprar a minha causa. Lembra de Jacó? Jacó chegou lá numa fazenda, trabalhando por 7 anos. Enganaram ele. Aí trabalhou mais 7. Aí fez um salário, enganaram ele, e o tio achando que enganando estava tudo bem. Ei, ninguém toca no ungido de Deus e sai bem. Pode escrever o que eu estou dizendo. Não brinque com o escolhido de quem? Porque o escolhido de Deus ninguém toca. Está escrito isso. Daqui a pouco a Bíblia diz que aquele homem que chegou... Posso falar o português claro ou não? Aquele homem que chegou sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, para trabalhar de empregado. Daqui a pouco a Bíblia diz que ele virou e ficou mais rico que o seu patrão. Como isso pode? Como é possível o empregado ficar mais rico que o patrão? Porque o patrão não tinha aliança com quem?
mas o empregado tinha. Você pode ser pequeno, você pode não saber nem ler e escrever, mas tem aliança com Deus, você vai ver se Deus não vai se levantar e defender você. Fala assim: eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Então ele disse assim: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, o Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Tirai do santuário a imundícia. O que nós temos que fazer? Ele não está falando do templo físico apenas, está falando de nós, porque santuário é o lugar que o Espírito Santo habita. E a Bíblia diz: não sabeis vós que vocês são os santuários de Deus? O apóstolo Paulo falou isso. Nós somos o santuário de quem? Onde o Espírito habita em vós. Então nós temos que tirar o que do santuário? O que é imundícia? Pecado, sujeira, pensamento, vingança, ódio, mágoa. Porque essas coisas o diabo vai jogando para ver se você quebra o que com Deus? A sua aliança. Gente, se você quebrar a sua aliança com Deus, você está sozinho. E sozinho você vai chegar aonde? Não vá. Não quebra a sua aliança com Deus. Confia nele. Confia nele. Talvez você não entenda o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Não seja um crente precipitado. Quando nós somos precipitados, a nossa boca fala logo o que não era para falar, as nossas mãos agem o que não era para agir e depois se arrepende. Não seja precipitado. Descansa. Confia em quem? Espera. Deus está se levantando em teu favor. Não é porque você está vendo, meu Deus, mas eu não estou ouvindo nada, eu não estou vendo nada. Lembra de 2 Reis? Quando os reis saíram para pelejar e começaram a caminhar no deserto, e eles não tinham o suficiente, de repente todo o suprimento acabou, não tinha como voltar nem como ir. E a Bíblia diz que eles começaram a orar no meio do deserto, e a Bíblia diz que vocês não verão vento e nem chuva, contudo o vale vai encher-se de água. Ou seja, Deus vai mandar recursos às vezes quando você nem está imaginando. Quem está entendendo? Mas se você toma atitude antes, quer se defender antes, fala: não, Senhor, eu vou fazer do meu jeito. Aí Deus fala: então vai. Aí Deus sai da luta. Você quer que Deus saia da sua luta? Quem confia em Deus? É difícil. Não é fácil você entregar nas mãos de quem? Quando Abraão estava passando por um país inimigo, escute isso, igreja. Olha o que é ter uma aliança com Deus. A Bíblia diz que Faraó se apaixonou por Sara. Faraó se encantou por Sara, porque Sara era uma mulher virtuosa, bonita. Ele, com medo de morrer, olha isso, falou: ela é minha irmã. Era irmã também, mas esposa. Faraó tomou ela para si e falou: prepara ela, que ela vai ser a minha esposa. Vocês podem ir embora, mas ela vai ficar. Só que ela era esposa de quem? Abraão não tinha como se defender. Tem coisas que você não tem como se defender. Quem entende o que eu estou dizendo? Tem momentos que você não tem o que? Mas se você tiver aliança com quem? E não perder a sua vida com quem? Você vai ver Deus entrar com um projeto. A Bíblia diz que de repente todo mundo do reino começou a ficar o quê? Doente. E ninguém entendia nada. E o faraó começou a ter úlcera, e todo mundo começou a quase morrer, e chama os encantadores, chama os magos, e o que é isso? E ninguém sabe. Daqui a pouco descobriram assim, ó, tudo está acontecendo porque você está tocando na mulher de um homem de quem?
Ninguém pode mexer com coisas de Deus e se dar bem. Só que você tem que... Abraão foi lá se defender. Como que ele ia? Se ele fala, essa mulher é minha, mato você, agora ela é minha. Ele era o faraó, ele tinha poder para isso. Então aonde Abraão foi se defender? Na intimidade. Quem tem intimidade com Deus? Deixa eu te falar. Podem se levantar 1000, 10.000 projetos contra você. Se Deus tem um só projeto, Ele derruba os 10.000 projetos do homem só para fazer o seu acontecer. É desse jeito. Quem está entendendo isso? Então, descansa o seu... É difícil? Não é fácil descansar, não é. Mas precisamos confiar. Chama lá, vamos fazer o culto. Tira a imundícia, tira o pecado, tira o que não presta. Olha só por quê, versículo 6. Porque nossos pais prevaricaram. Prevaricar é saber o que é para fazer e não fazer. Fala assim, prevaricar é quando eu sei o que é para fazer o certo e faço o quê? Isso é prevaricar. Nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram do seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram o quê? Nunca faça isso. Nunca dê as costas a Deus. É aquilo que eu sempre falo aqui, insisto. Não saia da unção de baixo. O Senhor foi te buscar. O Senhor foi te resgatar. Deus tem tanta forma de trazer você. A gente às vezes não entende. A gente às vezes quer julgar a pessoa. Fulano está aí na igreja. O senhor não sabia que esse sujeito fez isso, fez aquilo? Ué, mas não é Jesus que conserta quem faz coisa errada? Sim ou não? Sim ou não? Quer dizer que você merece perdão, o outro não. Jesus foi na casa de quem? De Zaqueu. E Zaqueu era o quê? E o que os homens falaram? Olha lá, ele come com os pecadores. Esses que o julgaram não experimentaram a presença de Deus. Zaqueu era errado. Tanto que Zaqueu falou assim: Senhor, resolvo hoje dar aos pobres metade do que eu roubei. Eu quero pagar, eu quero consertar. Jesus falou: hoje houve salvação nesta. E os outros que ficou falando mal? Não, está errado, está tudo errado, isso aí não está certo. Jesus não pode sentar com eles não. Quer dizer que você é dono do céu e está ficando do lado de fora com esse coração. E Jesus está salvando quem quer ser salvo. Porque quem não tem pecado? Alguém aqui pode tacar uma pedra? Quem já errou muito na vida? Não é porque agora o Senhor te limpou que Ele te deu o direito de julgar alguém. Você já errou muito. Você já magoou muita gente. Eu também. Nós já erramos demais. Aí Ele nos lava, nos limpa, nos faz um novo nome, nos dá um crédito, põe a nossa moral lá em cima. Agora eu posso julgar você que é pecador. Você fez isso, você andava com fulano, você era errado. Você esqueceu que Deus trabalha para trazer? E se Deus trouxe, Deus está dando a chance dele ouvir a e ouvindo a palavra, todos têm o direito de ser o quê? Salvo. O ladrão da direita falou: eu quero entrar na glória. O da esquerda falou: o senhor não serve. Amém. A oportunidade é sua, o direito é seu. Quem quiser, faça o que quiser. Você é livre, mas aguente as consequências, tanto de bênção como da maldição. Porque Deus também trabalha com a maldição. Não, bispo, trabalha. Eis que coloco diante de vocês o bem e o mal. A bênção. Quem quer ser amaldiçoado? Eu. Então guarde o seu, porque senão a gente perde a bênção. Eu não aceito isso. Guarde o seu coração. De tudo
que se deve guardar. Guarda o coração. E é tão verdade que a boca fala do que está cheio o quê? Quando a pessoa está cheia, ela começa a vazar pela boca. Sim ou não? Então vamos fazer o que hoje? Confiar em quem? Vamos fazer aliança com quem? Nossos pais caíram, ó. Olha lá, ó. Voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico. Apagaram as lâmpadas. Não queimavam mais incenso. Não ofereciam mais holocaustos nos santuários ao Deus de Is. Não apresentavam mais oferta. A oferta é tão abençoada quanto o louvor, quanto a adoração, quanto a oração. Só que parou tudo, a porta fechada, a igreja fechada, estava tudo fechado, parou tudo. Olha só, pelo que veio, presta atenção. Veja quem é que vai trazer a ira. Veja por quem vai vir o espanto, o assobio e o mal. Porque tem pastor que não tem coragem de pregar isso. Eu tenho. Porque eu quero dizer para você que eu não me preocupo com a quantidade de pessoas na igreja, mas me preocupo com a quantidade que vai para o céu através da pregação que Deus me deu. Essa é uma verdade. Homens durante o caminho, pregadores durante o caminho, vão se perder. Eu quero conservar a minha alma. Pelo que veio grande ira do Senhor. Veio grande ira de quem? Não foi do diabo, não? Foi de quem? Do Senhor, sobre Judá e sobre Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vocês estão vendo com os próprios olhos. Por quê? Porque eis que nossos pais caíram à espada. Por isso nossos filhos e nossas filhas, nossas mulheres, estão agora em quê? Por que eles estavam em cativeiro? Porque eles abandonaram. Porque eles esqueceram de ter aliança com quem? Nunca perca a sua aliança com Deus. E quem tem aliança com Deus, confia em Deus. Quem confia em Deus? O médico vai dizer para você, não tem cura. Você fala para o doutor, não é para você brigar com o médico. Não, doutor, o senhor não sabe, o senhor está com o diabo. Não, ele não está com o diabo. Ele está com o exame, está com o papel. Ele pega tudo que é recurso. Ele fez um voto de tentar te curar. Só que ele não tem na ciência. Não é para você falar para o diabo, médico, doutor, o senhor é do cão. Não. Os médicos são abençoados. Deus abençoe a medicina, que cresça, que evolua, que nos ajude cada vez mais. Mas quando a medicina barrar na impossibilidade, a minha aliança com Deus vai me levar a crer que o impossível vai acontecer na minha vida em nome de Jesus. Quem crê nisso? O juiz disse, eu não te dou a causa. Tudo bem, você fala para o juiz, tem que respeitar o juiz, Senhor. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou entrar com a segunda instância e eu vou reverter essa causa, porque o meu Deus é o Deus de justiça. Mas você tem que ter o que com Deus? Agora você quer agir com as suas mãos? Quer agir do seu jeito? Eu não. Eu confio em Deus. Tem dias que tem dias que eu me sinto perdido. É uma verdade. Tem dia que eu falo, a situação saiu do controle, eu não sei o que fazer. Eu deito, descanso e digo, está nas tuas mãos. Porque o que eu não posso, o quê? Eu tenho limites. Você tem limites? Sim ou não? Tem coisas que você... Tem dívida que você consegue pagar, tem dívida que sai do controle. Como é que você vai pagar uma dívida que o sujeito botou os juros lá em cima, acabou? Joelho no chão, jejum e oração. Vida com quem? Aliança com quem? Então se você estava afastado, volta. Se você não tem uma casa para adorar, que essa casa possa ser a sua casa. Esse lugar é um lugar especial. Não é perfeito,
Mas todo imperfeito que pisa aqui conhece o Deus perfeito. Todo imperfeito que coloca os pés nesse lugar tem que experimentar que Deus é bom o tempo todo. Quem quer ter uma aliança com Deus? Vocês entenderam isso, igreja? Quem entendeu que você não pode ir para casa sem fazer uma aliança com quem? Com Deus. Versículo 10. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais o quê? Negligentes. Isso aqui é um conselho do Espírito à igreja. Tiago, João, Maria, Carlos, Janaína. Não seja o quê? Larga o que não presta. Entrega a tua vida ao Senhor. Se batiza. Seja fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Perdoa aquele que te ofendeu. Abre o seu coração para o Senhor e descansa no Senhor. Não seja negligente, porque o Senhor te escolheu para estar diante dele, para o servir, para ser seu ministro e ainda queimar incenso, ou seja, oferecer ofertas de louvores. Diga glória a Deus. E é isso que nós vamos fazer nessas 7 semanas. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos apresentar dízimo, oferta, nós vamos cultuar, nós vamos confiar. E o que nós não podemos fazer está nas tuas mãos. O Senhor vai pelejar por nós. Diga, a minha luta está nas mãos de Deus. Entrega nas mãos, espera para ver o que Ele vai fazer. Porque a Bíblia diz, igreja, você confia na Bíblia? Os que esperam no Senhor não serão confundidos. Repete comigo: quem espera no Senhor não será confundido. Pode de novo: os que esperam no Senhor não serão confundidos. E quem crê, diga amém. Glorifica o nome do Senhor.